Campcast. Histórias, pensamentos e caminhos do marketing político brasileiro. Sejam bem-vindos a mais um Campcast, o podcast dos profissionais de marketing político. Meu nome é Bruno Hoffman, sou presidente do Camp e estou aqui mais uma vez com o meu imprescindível, crucial companheiro de bancada, Mário Rosa. Obrigado, Bruno. E hoje aqui, se tiver aí alguém com medo, nós estamos com um fera aqui, que é o Guto Araújo. E essa fera, ela não é braba, não. É uma fera do marketing político. E como a gente faz sempre, Guto, a gente pede aqui para você, convidado, fazer o seu próprio Wikipedia aqui para os nossos espectadores. Certo. É um prazer estar aqui com vocês dois. E eu tenho uma certa dificuldade de falar de mim mesmo, assim, mas e prefiro sempre falar, como a gente estava comentando anteriormente aqui, mas muito mais no profissional do que no pessoal. Mas hoje eu vou fazer uma média. Mas não vou partir dos primórdios da minha família, não. Vou partir de pontos mais recentes. Eu costumo dizer que eu sou um profissional que eu tenho um pé na estratégia e um pé na criatividade, pela minha própria experiência e pela minha origem dentro da comunicação. Então, eu passei por várias áreas da comunicação, iniciei meu trabalho em agência, na área criativa, e fui migrando aos poucos para a área de televisão, de cinema. Fiquei um bom tempo aí, e depois, com a experiência adquirida, e como eu sempre escrevi e sempre fui muito do planejamento e tal, fui migrando para a área estratégica. Mas para isso eu tive que fazer várias especializações no meio para encaixar isso, né? Para não ficar só com essa mochila da prática, né? O que eu acho muito importante. Bom, e essas mudanças elas vieram justamente com o amadurecimento na carreira, né? Tem uma hora que o audiovisual, por exemplo, parecia um pouco assim brincadeira de criança, né? Acho que a gente vai galgando esses degraus assim até chegar num ponto de maturidade. Bom, aí eu comecei o meu primeiro contato com marketing político foi logo no início da carreira, porque eu comecei, a minha terceira agência já foi a agência que fez a campanha do Collor, a famosa campanha do Collor, que foi a setembro do Almir Salles em Belo Horizonte, e que foi efetivamente a primeira campanha do Brasil que utilizou a publicidade como a gente vê hoje. O Nizam gosta muito de puxar para ele na campanha do Fernando Henrique, na primeira do Fernando Henrique, mas, na verdade, a do Collor já tinha usado antes isso com bastante precisão, vamos dizer assim. Aí é importante, conceitue isso, porque eu me lembro do verde e amarelo, do L, dos dois L's com verde e amarelo, né? Que era uma coisa bem marcante. Me lembro muito dessa campanha das animações já com algum tipo de computação gráfica, né? Essa é uma marca dessa campanha. Isso. Mas o que você pode lembrar? Porque aqui um dos objetivos que o Bruno definiu para esse podcast do Camp, o Campcast, é justamente essa memória histórica e essa compartilhamento também de informações para quem está assistindo, para quem quer se formar, para quem quer conhecer o marketing político, porque o marketing político Sim. Conhecer o marketing político é conhecer também a nossa democracia. Exato. Olha, tem uma peça, e aí foi já essa estratégia de colocar o peso nos comerciais, e tinha uma peça que era a construção de uma pirâmide, fazendo uma metáfora entre a construção de um país e a construção de uma pirâmide. E essa sequência de cenas era muito bem trabalhada cinematograficamente, dirigida por
por um grande cineasta mineiro chamado Feli Coelho. E esse foi um filme muito impactante. Até então, não tinha entrado um filme com cenas, com narrativa de ficção para um objetivo político. Eu acho que essa foi a principal peça da campanha que mais veiculou. O Duda chamava esse tipo de peça de metáforas, né? Que é quando Exato. você usa uma imagem para comunicar outra coisa, né? Isso. Do Duda Mendonça, você está se referindo. O Duda Exatamente. Mendonça. Exatamente. O Duda já vinha trazendo essa criatividade dentro das campanhas ali, muito, muito local, né? Assim, na Bahia ele já tinha essa ousadia, né? Essa criatividade e tal, mas não no nível que foi a campanha do Collor, porque inclusive era uma campanha que tinha muitos recursos, né? Bom, e eu iniciei minha carreira aí e depois retomo com marketing político em 98 com o Chico Santa Rita, o saudoso Chico Santa Rita, para depois entrar no grupo do Duda, em 2000, na primeira campanha do Lula, e depois eu passo para o grupo de João e fico com o João Santana há 12 anos. Ah, mas eu quero fazer uma voltinha aqui, porque quando você fala que você participou da campanha presidencial de 1989, você participou da primeira campanha presidencial depois de muitos anos, né? De 25 anos sem eleições, depois do regime militar. Exato. Bom, e você enfrentou ninguém mais, ninguém menos do que o presidente, o candidato Lula, o Lula lá, uma campanha dificílima, uma eleição apertada, Isso. tudo mais. Como é que foi ver a eleição desse fenômeno eleitoral que foi o Lula, da campanha do Collor? Sim. Lembrando que eu era um jovem nessa época, né, jovem, Mário? não, eu sei que você não estava. Quase um estagiário. Quase um estagiário, mas de qualquer maneira tinha muitas impactantes. O Lula lá está aí até hoje. Com certeza. Como era a sensação de ver o programa Essa adversário? visão em loco Olha, desse momento histórico. Eu digo assim, porque ali eu já participava. Como eu sou da geração 60, eu participei de todo esse processo histórico e senti ele na veia, porque, falando um pouco de família, o meu pai, em 64, ele era um aeronauta. E ele montou um sindicato para defender os direitos de segurança de voo. Ele montou o sindicato de Belo Horizonte. No entanto, quem orientava a abertura, a montagem de sindicatos, era o pessoal do Jango. Então, quando veio o golpe, ele foi imediatamente taxado de comunista. E foi cassado e nunca mais voltou. Ele entrou para uma lista negra e, assim como a Panam acabou, ele também nunca mais voltou para a aviação. Então, nós vivemos isso em casa desde que eu era muito pequeno. Então, eu fui politizado durante a ditadura. E quando a gente começa a sair da ditadura, eu já tinha alguns jornalistas na família, meu irmão, meu primo e tal, que já me davam essa, vamos dizer assim, um pouco de senso crítico a respeito disso, que outros colegas não tinham na mesma idade. Claro. Então, quando aconteceu aquela série de comícios das diretas já, eu estava lá com 14 anos com a minha turma de colégio, né? E aí estava no palco todos os ícones da redemocratização, né? Montoro, Covas, não sei se vou lembrar de todos aqui. Tancredo. FHC, Mário Covas. Exatamente. Miguel Arraes. Mais os jogadores de futebol do Corinthians, mais os artistas, Fafá de Belém, Milton Nascimento. Pedro Simão. Aquilo foi muito importante para mim, aquele marco. Então, quando eu vejo essa aplicação da técnica de comunicação, da estética publicitária para comunicar uma vontade política, uma intenção política, para mim foi como visitar a Disney. Claro. Pela primeira vez. Uhum. Foi um impacto gigantesco. O mais interessante é isso, depois, na campanha de 2000, ver que Duda tinha transformado Lula
porque Lula seguia, vamos dizer assim, a imagem do revolucionário, esteticamente a imagem do revolucionário, nessa primeira campanha, nessa campanha contra o Collor, né? E o Collor com uma atitude e uma aparência, vamos dizer assim, dentro do status quo, e Lula com uma atitude, uma estética paralela ou contra o status quo, né? Nessa época, a imagem até dos ícones socialistas ou comunistas são muito mais fortes, assim, do Che, né? A gente tinha essas bandeiras, né? Essas caricaturas e tal. Então, acho que o Lula se enquadrava ali esteticamente. Quando o Duda muda Lula entra no status quo, em todos os sentidos, porque a conjunção política no entorno dele também levava a isso, né? Os partidos, a escolha do vice, né? A carta ao povo brasileiro, que Exatamente. era uma carta de que ele não ia desafiar o status quo. Contribuição de Antônio Rizera, inclusive. Então, é uma mudança, essa comunicação, essa técnica toda que é utilizada e que vai sendo como que revelada aos poucos pelos profissionais, ela é também uma evolução da própria liberdade que voltava a acontecer, né? E que vinha tomando as discussões e a própria evolução da comunicação para o marketing político, né? Ô Guto, você teve aí uma experiência única, tudo bem, não única, mas assim, bastante interessante do ponto de vista de pessoas competentes do mercado que você teve a oportunidade de trabalhar junto, né? Você citou já alguns nomes aí. Eu acho que até, de novo, mais um dos papéis aqui, que, enfim, o Mário já citou essa questão dos papéis que o Campcast se dispõe a colocar. Eu acho que também como registro histórico aqui, se você puder citar esses nomes de novo, mas também colocando talvez, né, você falou um pouco de como você foi galgando e como a estratégia, né, foi junto com a criatividade construindo a entrega que você é capaz de fazer hoje. Conta pra gente um pouquinho desses nomes, mas com que talvez o melhor cada um tenha te ensinado e como isso te fez o profissional experiente que você é hoje. E aí eu vou até completar já a sua pergunta, já começando a responder, vou completar. Porque nada se faz sozinho. Perfeito. Né? Em comunicação, assim, isso não existe. E mesmo eu, por exemplo, que tenha ido da área criativa para a área de produção, para a área de audiovisual e depois indo para a estratégia e tendo esse bojo todo, eu não consigo fazer nada sozinho, uma campanha sozinho. Então, eu acho que a primeira lição com Almir, na Setembro, foi justamente entender qual era o time certo para o job certo, para a missão certa. Eu acho que essa foi a primeira lição. E eu acho que o maior upgrade disso eu percebo nessa passagem de Duda para João. E explico por quê. A última campanha que eu participei com o João foi a primeira campanha da Dilma. E no entorno de João, além daqueles que já estavam ali com ele há bastante tempo e tal, nessa campanha tinham 8 marqueteiros. João, ele está falando aqui? De João Santana. Exatamente. Que foi o marqueteiro, o profissional de marketing que fez a campanha de reeleição do presidente Lula em 2006, a campanha da eleição da presidenta Dilma em 2010 e a campanha da reeleição da presidenta Dilma, fora acho que uma dezena de campanhas presidenciais. Na América do Sul, na África, América Central. República Dominicana, Panamá, El Salvador, Panamá, Argentina e Angola. Campanhas. Exato, Venezuela. E aí eu estava, das todas vencedoras, ele venceu 7 campanhas para presidente, eu estava presente em 6.
Então, quando eu chego na Dilma, que eu acho que ele está no topo, com a força toda e com todas as ferramentas na mão, ele tinha ali 7 ou 8 profissionais que já coordenavam campanhas. Tem uma outra coisa que não era, e ainda não é aplicada na maior parte das campanhas, e que é uma técnica muito contemporânea, corporativa, que é o design thinking, né? E essas técnicas, design thinking, de Scrum e tal... Vamos só traduzir aqui para aquele que não é do nosso mercado. Design thinking é o desenho do pensamento. Desenho do pensamento. Ou seja, é a elaboração de uma estratégia, a elaboração de um projeto. Exato. É a elaboração do projeto em tempos específicos, com tempo para você fazer, justamente para alinhar, para objetivar subjetividades. É isso. Porque a gente tem essa tendência dos brainstorms intermináveis, né? Principalmente na geração 80, e essa técnica veio para isso. Como a velocidade do mundo aumentou, tinha que também diminuir a velocidade das resoluções sobre problemas específicos. Então, o Design Thinking tem uma coisa assim, você tem que resolver um problema num sprint de 40 minutos. E você usa os post-its, esses, que você encontra nas livrarias e tal, identificando as linhas, os pilares daquela ideia ou daquele problema e jogando fora o que não interessa numa votação democrática de todos. João Santana fazia isso, sem nunca ter estudado isso. Eu acho isso uma grande vantagem do processo, da metodologia dele, juntar esses caras todos num briefing de manhã, fazer isso, voltar no fim do dia, todos com ideias, destacar os melhores pontos de cada mini diagnóstico, vamos dizer assim, de cada um daqueles profissionais, juntar isso depois e chegar no caminho conceitual, não é? Agora, eu vou citar um outro ponto também com a experiência com o João, que é o contraponto disso, usando a mesma metodologia, com essa equipe de 120 pessoas, 140, sei lá quantas, da campanha da Dilma. Logo após a derrota contra a Kassab, Marta contra a Kassab, foi uma campanha muito... Isso foi a campanha de prefeitura para Prefeitura São Paulo, 2008. João saiu muito machucado daquela campanha, porque a peça que decreta a derrota é uma peça que contestava a sexualidade do Kassab, né? E foi muito mal escolhido. Porque, será que ele né? Você sabe se ele é casado, se ele tem filhos, que absolutamente não interessa no mundo contemporâneo, não é? No pensamento contemporâneo. Se ele é um cara competente, ele é um cara competente. E pegou muito mal, inclusive com a Marta, que não sabia que a peça seria veiculada. Eu não estava nessa campanha, eu estava em outra, eu estava na campanha da Gleice, que foi paralela a essa. Então, paralelamente, a representante do PT na América Central era a Wanda Pinhato, que era casada com um jornalista da CNN em espanhol, chamado Maurício Funes. E Maurício Funes tinha um programa como o programa do Roberto Dávila. Ele entrevistava grandes líderes internacionais. E ele já tinha entrevistado tantos e tinha construído um relacionamento com vários deles. E a FMLN, partido tradicionalmente de esquerda revolucionário de El Salvador, entendeu que ele era o cara de centro que conversava com a direita e com a esquerda, e a única possibilidade deles fazerem frente à Arena, partido que já estava há quase 20 anos no poder, pós-Guerra Civil. Bom, então, Wanda liga para Lula para pedir ajuda, e Lula fala, João, você pode ajudar? E João vai com uma equipe de 10, e eu estava nessa equipe, uma
mini tropa de elite para fazer uma campanha do nada, super difícil de fazer, porque você só podia ficar dentro da bolha da FMLN, só podia trabalhar com pessoas que eram filiadas ao partido, uma campanha sem pesquisa, porque a América Central sempre foi dominada pelo Gallup, e o Gallup era tradicionalmente aliado das linhas norte-americanas de pensamento, vamos dizer assim, né? Isso foi em 2009. 2008, 2009. E então, quando nós chegamos assim, nós chegamos meio perdidos, na verdade. Você chega num lugar que já tem uma coisa consolidada, uma situação consolidada, um cenário, e muito difícil se achar as arestas, não é? Para furar aquela comunicação, exatamente. Então, eu conversando com as pessoas que estavam ali por uma questão emocional e ideológica, né? As pessoas não eram profissionais contratados, eram quase que voluntários. Eu entendi que tinha uma dor maior ali, que era, as pessoas não tinham esperança para os filhos. Naquele momento, El Salvador tinha quase metade da população expatriada. E metade do PIB do país vinha das remessas dos salvadorenhos para os Estados Unidos. Fora todo o problema de máfia, de Mara Salvatrucha e tal que tem. Enfim, então eu fazendo lá minhas pesquisas, achei uma peça da Unicef, que tinha ganhado Cannes naquele ano, e falei, pô, isso aqui toca. Mostrei para alguns salvadorenhos que estavam na equipe. Eu falei, isso aqui toca os caras. Eu levei para o João e ele falou, vamos adaptar essa peça. Vamos fazer uma peça nessa linha, com uma mensagem de fim de ano, mas uma mensagem de esperança. Esse foi o primeiro passo para a vitória. O primeiro passo. Porque isso, no fim de ano, no Natal, abriu o coração e a mente das pessoas de alguma forma. Primeira fenda, né? E quando nós voltamos para a segunda etapa, já em janeiro de 2009, a gente entendeu que a comunicação era de dentro para fora, de dentro das famílias para fora. Então, a primeira peça que se faz é a peça que conta a história de um expatriado que está nos Estados Unidos recebendo uma carta da família. E a família dizendo que não tem nada. E aí, depois, a gente começou a segmentar especificamente nos problemas, aí, fome, desemprego e tal. Mas isso nós fizemos com a equipe de 10. Só que fazendo a mesma metodologia de trabalho, aplicando a mesma metodologia de trabalho, que era a dele, que foi aplicada depois com uma equipe de mais de 100 pessoas. Então, essa medida, esse poder de análise sobre meta do job, da campanha, e o que você constrói, o que você usa, o combo de ferramentas que você usa para resolução desse desafio, eu acho que é o mais importante, porque isso é o pau que nasce certo, né? O pau que nasce torto. Você vê quantas campanhas se afundaram, na história a gente conhece várias, de dentro para fora, de dentro dos núcleos de comunicação. 2018, se você pegar, todas têm um tendão machucado. Todas as campanhas. E Bolsonaro vai e passa por outros motivos também, mas também por esse motivo, pelas falhas internas de cada campanha. Claro que a entrevista é sobre você, sobre as suas campanhas e sobre as suas experiências. Mas como você teve esse privilégio de trabalhar com profissionais tão diferenciados, né? O Duda, o João, mas você também falou do Chico Santa Rita, Sim. que também é uma memória do marketing político. E você tem alguma coisa a falar dessa experiência com ele? Olha, o Chico, ele é de uma geração diferente, né? Ele está mais numa linha mais institucional, assim, vamos dizer, mais jornalística, que é
na verdade, uma linguagem que eu me alinho menos para marketing político, né? Mas Chico tinha uma coisa muito objetiva, uma certeza no diagnóstico e colocava aquilo e não mudava até o final. Isso, de certa forma, eu creio que tenha sido uma profissionalização também, o início da profissionalização da profissão, sabe? Porque ele era muito objetivo e tinha essa valorização, uma coisa meio militar de montagem de equipe, e cada um no seu lugar, sem mais um passando como um sistema de agência ou de editoria, com uma hierarquia, era uma coisa bem vertical. Entendi. Né? Enquanto eu acho que os inovadores, como o Duda tinha ideias assim, o Bruno sabe bem, tinha ideias geniais, mas elas eram pontuais. E a equipe se organizava, mas num sistema horizontal para realizar. Então, são duas linhas de trabalho muito diferentes, não é? Mas é isso. Acho que o Chico e outros amigos dele com quem eu trabalhei, que são da mesma geração, tinham essa objetividade de redação, sabe? E de que forma você trabalha hoje? Olha, hoje eu creio que eu trabalho muito com muito foco nesse primeiro passo, de que as análises iniciais e o conjunto das análises iniciais, utilizando também as técnicas psicológicas, pessoais, de entendimento de quem é esse personagem político, para mim, nos meus processos, é o mais importante. Então, você tem a visão externa, quantitativa ou qualitativa, né, dos eleitores, mas você tem que entender, do lado psicológico, no perfil psicológico, se esse candidato, se esse personagem político se encaixa 100% nessas resoluções que saem daqui do eleitor. Porque, às vezes, ele não se encaixa. Não há como controlar. Vou citar um personagem político que é assim, incontrolável, Ciro Gomes. Né? Não é à toa que a curva é descendente. Porque é incontrolável. Né? Tem alguns personagens que são claramente... Isso Incontrolável do público. ponto de vista da comunicação, de seguir... você moldar dentro de um diagnóstico de comunicação, de um diagnóstico estratégico. Você não consegue regular ou polir 100% do que ele pode falar, que pode causar uma crise, que pode causar um deslize, que pode causar uma bomba relógio política. Mas dentro das estruturas das equipes que você coordena, as equipes são mais verticalizadas ou mais horizontais? São mais horizontais. Mais horizontais. Aí eu sigo essa linha, muito essa linha do João. É lógico que tem que ter uma decisão final sobre vários fatores, ou quando são crises, às vezes são crises que você não pode também abrir. O Mário sabe bem disso, que você tem que resolver internamente para depois colocar a resolução para o público, ou seja, interno ou externo, enfim. Mas é isso. Então, venho usando essa procurando achar uma média com uma palavra que está na moda, mas eu acho que é isso mesmo, inovação. Procurando inovar nas campanhas. Por exemplo, em 22, eu tive um desafio gigantesco num estado que eu nunca tinha trabalhado, que era o Amazonas. Um estado, talvez, geograficamente, o estado mais difícil de fazer campanha. Né? O Brasil precisa de 4 equipamentos aéreos diferentes para rodar o estado inteiro, imagine isso. Na oposição, saindo de terceiro, com o senador Eduardo Braga,
que foi candidato fazendo palanque do Lula. Então, foi candidato para eleger o Lula no Amazonas. Vencer é muito difícil contra a máquina no Amazonas, mas a gente tinha um desafio maior ainda. A gente tinha que bater o personagem político, talvez o mais velho, com menor rejeição da história do país, Amazonino Mendes. Já bastante debilitado, com cenas de queda em palanque, muito velhinho, já doente mesmo. E em segundo, mas que ninguém tirava. Partia sempre primeiro e estava ali. E traçar essa estratégia de renovar a imagem do senador, porque já tinha sido governador, tinha desaparecido da política estadual por conta da presença no Senado durante tantos anos. Quando ele volta, ele já é velho, porque as pessoas lembravam dele como um governador jovem. Então, a renovação de imagem, a disseminação dessa informação para 2 estados diferentes, o do interior e o de Manaus. Chamam de 2 estados, são 2 comunicações completamente diferentes. E ainda enfrentar um gigante como o amazonino, eu acho que esse foi o maior desafio de coordenação que eu tive. E uma vitória, sem dúvida, porque colocamos no segundo turno, né? E o Lula venceu no estado. Então, objetivo cumprido. E ele teve uma eleição para Senado, ele teve uma eleição para Senado agora, né? Em 2022, ele disputou a vaga no Não, agora ele disputou o governo do estado. Governo do estado. Porque ele está ainda no mandato. 18 ele teve uma eleição muito apertada. Exato. Né? Muito apertada. Muito apertada. Agora, você coloca uma questão, eu pergunto para vocês dois, porque é uma questão que eu realmente acho uma questão que é o cerne, talvez, do que se questiona sobre o marketing político. O profissional de marketing político é aquele que compreende, ou busca compreender o que se discute na sociedade, não é? Traduzir, como alguns profissionais chamam, para expandir a conexão daquele candidato e ampliar o seu público. Até aí tudo bem. Mas você coloca, por exemplo, no caso do candidato Ciro Gomes, essa dificuldade dele essa opção dele de ser mais inflexível a qualquer tipo de influência a partir de um determinado ponto. E aí surge a questão. O candidato deve ser verdadeiro e ser 100% espontâneo. Até que ponto isso é uma alteração da realidade? Bom, é claro que ele paga o preço também quando faz essa opção, vamos chamar individual, porque também pode ser eleito, pode não ser eleito, certo? Isso faz parte. Ou ele, ao incorporar isso também é uma opção que não é uma distorção, mas é ele amplia a compreensão do discurso político dele. Como você coloca? Porque muita gente pensa que isso pode ser uma distorção do discurso político do candidato com um objetivo mais de vencer a eleição, quando, na verdade, pode não ser, pode ser apenas uma ampliação em vez de dialogar só numa faixa, você dialogar em várias faixas, e isso pode ser uma atividade legítima e útil, inclusive, para o candidato, para a sociedade, e ser esse um papel do profissional de marketing, ou não, ou esse purismo, vamos chamar assim. Como vocês veem isso? A partir primeiro você que é o convidado. Olha, Mário, eu penso assim, nós temos tantos recursos técnicos hoje para identificar o que você pode agregar um discurso que é positivo e o que você pode agregar um discurso que é negativo, que eu acho que isso tem que ser seguido.
a comunicação é muito rápida, o digital é instantâneo, não é? E assim, e é para o bem e para o mal. Então, se essa comunicação ela não tiver perfeitamente alinhada e com frases que traduzam exatamente o que é o objetivo dessa campanha e o objetivo político desse candidato, se isso também não estiver preparado, eu creio que hoje você ou candidato não estará, ou candidata não estará preparado ou preparada. Eu acho que tem sim, tem uma cartilha hoje que tem que ser seguida, né? Porque qualquer deslize, qualquer bobagem vira meme, ou vira granada, ou vira bomba. É isso. A gente vê do presidente atualmente várias. Do presidente anterior, várias. Né? Não dá. E essa é a função de nós, profissionais de comunicação. Né? Ter alguém do lado que oriente, que faça as medições, faça os diagnósticos a partir das informações técnicas e científicas e atualize esses personagens constantemente, tem que ter, não tem jeito, não há como você entrar numa entrevista espontânea e falar o que quiser. A intuição talvez hoje seja algo que tem seu valor, mas para falar para o público você tem que estar realmente pensando, tem que ser tudo muito refletido, é isso que você Exatamente. pensa. É isso que você pensa? Não, é isso, assim, acho que assim como qualquer outra profissão, né, o marketing político, os profissionais, eles, claro, estão para ajudar, é uma expertise, ela está aí para ajudar, mas tudo uma questão de treinamento também, né? Então, eu, por exemplo, tenho grandes amigos que hoje ocupam certas profissões que, às vezes, eu olhando para trás, eu falo assim, cara, ele nunca seria isso. Ele não tem, cara, ele não poderia ser um policial. Ele não tem perfil de policial, mas hoje ele é um excelente policial. Né? Como isso aconteceu? Né? Uma oportunidade, uma virada de chave, ele foi preparado para tal. Né? Ele foi treinado na academia de polícia para ser a pessoa, o bom profissional que ele é hoje. Ele se tornou isso. Né? Então, acho que, de certa forma, é a mesma coisa também. Então, quando a gente está falando de pessoas públicas, né, eu estou aqui apresentando com você esse programa. Há alguns meses atrás, eu nunca vou fazer isso. Eu não sou para isso. A minha função é estar atrás de mim, ajudando, eventualmente, alguém estar aqui na frente das câmeras. Né? Então, assim, a gente se prepara, a gente entende, a gente se coloca nesses momentos porque a gente vê que a função é importante para esse momento. Né? Então, eu acho que não tem nada de artificialidade né? É simplesmente uma preparação para aquela pessoa. Eu já elegi candidatos que eu falei assim, cara, Bruno, eu achei que eu não seria eleito. O que eu faço agora? Eu falei assim, não, você... Há poucos meses atrás, antes de começar essa campanha, você não é você ainda não sabia o poder que você tinha de convencer pessoas, de falar tão bem quanto você fala hoje. Né? Então, as pessoas vão evoluindo também quando elas acham né, entendem que ela tem essa liderança política, etc. Eu acho que elas podem contribuir muito para a democracia brasileira e a gente está aqui para apoiar elas, né, como profissionais do marketing político. Né? Talvez o conceito de discurso, porque antigamente o político subia numa tribuna ou num palanque para fazer um discurso. Hoje, nessa era de tempo real, o discurso é tudo, o tempo todo. Isso. Não é? Numa ida na rua, numa fala que ele está sendo filmado por celular, ele está discursando. E, portanto, ele tem que ter noção de que... Ele tem que estar preparado para isso. De que né? ele está numa tribuna. Porque quantas vezes a gente já não viu candidatos, pessoas que a gente assessora, que fala super bem 100 vezes. Chega um momento que ele se confunde. Né? Qual vai ter maior repercussão? A gente entende que é quando ele pisa na bola. Né? Então, se ele não estiver preparado, se ele não tiver, né, são ali desse momento e ter esse entendimento, e são pessoas como nós que vão ajudar ele a não ter esse problema. E, enfim,
como o Guto pontuou, tem algumas lideranças que eles pensam de outra forma, ou enfim, ou então, né, mas é uma pena, porque são pessoas, o Ciro mesmo é uma pessoa extremamente inteligente, né, todo mundo reconhece isso. E eu tenho case, por exemplo, de candidato que jamais pensou em ser candidato a prefeito, por exemplo, case premiado no Prêmio Camp. E que não tinha qualquer discurso ou qualquer intenção política com relação àquela cidade. Eu nunca tinha pensado nisso. Caiu de paraquedas no pleito. Então, o primeiro passo foi de construção de personagem mesmo. E ele tinha uma história de superação. Então, nisso, a definição do arquétipo junguiano, que é aplicado à nossa área, ao marketing político, funcionou muito, porque ele se encaixou num arquétipo, que era do homem simples, e a narrativa dele se encaixava na jornada do herói, do Joseph Campbell, que é o que é o guia para todos os roteiros famosos de Hollywood, né? O Star Wars é inteiro baseado na jornada do herói. Então, e a gente construiu esse personagem exatamente assim. Nem mais para lá, nem mais para cá. A construção foi precisa e constante. A mensagem repetida o tempo inteiro de quem ele era, por que ele tinha voltado para lutar pela cidade que o acolheu. A questão das propostas veio meio que assim como elas se encaixaram como adendos, vamos dizer, ao longo da campanha. E uma coisa muito forte foi tirar esse personagem da batalha cotidiana, que era uma campanha com um nível muito baixo de debate e de fake news e tal, tirar ele dessa batalha e só atacar naquilo que era notícia mesmo, naquilo que vinha das fontes oficiais. E assim ele foi se resguardando e se fortalecendo. O que aconteceu? Essa cidade, que é uma capital, nunca tinha tido um segundo turno na história da Nova República. Nunca houve um segundo turno. E essa foi a primeira vez que teve um segundo turno. Nós levamos ele para o segundo turno. Ganhar era impossível, mas ele saiu bem melhor do que ele entrou, porque saiu de 4º lugar para um 2º lugar com destaque, né? Então, a gente tem, sim, níveis e níveis de construção desse personagem político ou de polimento desse personagem político. Às vezes é você tirar algumas características que são aquelas que aparecem ali na quadra, que você sabe que vão incomodar, aquela verruga que vai incomodar o tempo inteiro, né? O Guto, a gente dentro do camp, nos nossos debates, nos nossos seminários, nas nossas conversas, a gente está sempre falando também da lei eleitoral, né? O camp se envolveu aí durante os debates, a audiência pública de resolução do TSE, por exemplo, né? Sugerimos lá a proibição de deepfakes, o que foi aceito, etc. O camp tem cada vez mais ocupado esse espaço, né? E a gente, internamente, obviamente, a gente tem nossos grupos de trabalho, a gente tem ideias de como as leis poderiam ser aprimoradas para que todo o processo democrático fosse fortalecido, as pessoas saíssem melhores, mais entendidas e acompanhassem melhor os pleitos, melhores os candidatos, etc. Você trabalhou, né, aí em uma série de países, né, não só uma experiência grande no Brasil, em vários estados, várias regiões do país, mas também em vários países aí da América do Sul, Central, África. Do que você viu por aí, existem algumas leis, algumas regras eleitorais que você gostou, achou interessante, algo que talvez a gente pudesse importar por alguma razão? Conta um pouco disso para a gente também, do que você viu de diferente e quais os impactos disso no dia a dia da campanha, enfim. Eu acho que a minha experiência está muito ligada a esse período que a gente já
já comentou aqui, que é a minha experiência internacional, né? Que é o período com o João, e a gente tem que entender, em termos de Américas e de cenário mundial político, de que a gente sempre sofre a influência da onda que desce dos Estados Unidos. Então, essa onda que eu vivi é uma onda que é a onda Obama, que desce pela América Latina. Então, os países em que eu trabalhei, eu não acredito que tenham legislações melhores do que a legislação brasileira. A de El Salvador, por exemplo, sobre compra de votos não dizia nada. Absurdo. Que é a pior de todas. A de Angola ela pode ter sido inspirada em alguma coisa da legislação brasileira, mas para funcionar também, Venezuela nem se fala, né? Então, eu não vejo isso. Só que o que eu vejo é que se o nosso melhor espelho democrático em termos de legislação são os norte-americanos, a gente deveria apurar um pouco mais, polir um pouco mais essa nossa legislação, porque as resoluções elas não se aplicam à realidade de um ano político. A gente sabe disso. Então, o que eu penso hoje, com o fundo abastado eleitoral, ele ser usado no curto espaço do período de campanha é impossível. E a gente tem ouvido isso de vários partidos. Os partidos não conseguem usar a verba naquele curto período de campanha. Então, era melhor que se considerasse essa pré-campanha, talvez até trazendo um pouco mais para o primeiro semestre, mais próximo do primeiro semestre, as inscrições finais e usar parte dessa verba... Aumentar o período de campanha. Aumentar o período de campanha, ou voltar a aumentar o período de campanha, ou se permitir usar essa verba na pré-campanha pelos partidos, de alguma maneira, não é? As questões, por exemplo, de impulsionamento ou não impulsionamento, que mudam sempre aí de acordo com os players digitais. Estão proibindo agora, né? Exatamente. Nesse momento proibindo, mas vai saber o que acontece. Mas eu vejo muitas aberturas para a construção de candidaturas na pré-campanha, na legislação, portanto, no entanto, nenhum dinheiro. Porque uma coisa que me preocupa muito, e isso, claro, conversando também com os nossos colegas de profissão, é que a população ela está cada vez se envolvendo menos, querendo se informar menos. Né? Existem pesquisas, Mário, que dizem lá, por exemplo, que as pessoas, há 2 semanas do pleito das últimas eleições, por exemplo, de 2022, as pessoas nem sabiam quem eram os candidatos a governador, porque elas estavam focadas ainda no Lula, Bolsonaro, e não sabiam. Então, esperando se decidirem do ponto de vista federal, para daí, na última semana, se informar quem é o candidato de quem, aonde, quem que é o senador, quem que é deputado federal, estadual, distrital, enfim. As pessoas não participam do processo, as pessoas, né, uma série de questões, seja de entrega de brinde, seja de showmícios, etc., que sempre foi visto como uma compra de voto, ela tinha, não sei qual é a visão de vocês, mas ela tinha também esse papel de educar as pessoas, de lembrar que existe, que está se aproximando o dia das eleições, de que existem pessoas se colocando à disposição. Né? E quanto mais se fecha, quanto menos tempo se tem, obviamente que os mandatários, né, atuais, etc., eles têm mais chance de permanecer no poder. Então, isso é ruim para o processo democrático, né, e se decidiu já há alguns anos, né, essa ideia de que a comunicação ela é prejudicial de alguma forma, sendo que é justamente o contrário. Né? Então, é sério essa questão. Né? Muito, muito sério. Eu pergunto a vocês, não afirmo, porque também não quero problema para mim, jogo problema para vocês. Estou percebendo. Mas a questão os Estados Unidos têm a primeira emenda, como todo mundo sabe, que é a liberdade de expressão total, e nós estamos vendo lá o
o candidato a presidente Trump, dizendo que as eleições foram roubadas, e não há ninguém dizendo que isso é fake news. Ele tem liberdade total de dizer isso lá. Dizendo que está sendo perseguido pelo Estado policial, a maneira como ele se refere ao candidato a presidente da República. O presidente pode destruir o mundo, mas não pode impedi-lo de ser candidato. Nós temos um sistema lá que é muito diferente, né? E um sistema que é baseado no financiamento privado. E é a democracia mais forte. Você vê essa liberdade, essa capacidade de disputa política realmente poderosa. Do outro lado, se nós reproduzíssemos aqui nós temos um Tribunal Superior Eleitoral que faz regulações eleitorais, nós temos um fundo eleitoral que é complicado de um lado, mas é melhor do que nós tínhamos antes, que era o financiamento de caixa 2 de campanha eleitoral. Pelo menos hoje nós temos alguma coisa que é mais oficial, mas é uma distorção que não existe na América. Nós temos um tribunal só para corrigir questões eleitorais, que é um negócio que também não tem nos Estados Unidos. Se nós dependermos apenas das doações eleitorais privadas, nós vamos cair numa situação em que o poder econômico vai ditar as eleições. De outro lado, esse modelo do monopólio dos partidos privilegia os candidatos que já têm mandato e impede a renovação política. Esse é o melhor sistema que nós tivemos até hoje, mas ainda é muito precário. E, na verdade, vai levando a esse processo aí também de desencanto da população, porque fica tudo muito distante. Eu não vou dizer que eu sou pessimista, mas sem contar as emendas partidárias, as emendas congressuais, que fazem uma grande diferença nas bases eleitorais e que são uma realidade. Então, eu não sei como, na prática, nós tirarmos esse enfado da população em relação ao processo eleitoral. Vocês veem alguma solução? Porque não sei se vai ser por uma resolução do TSE, por uma legislação. Eu vejo a gente num impasse aí do nosso sistema institucional, sem solução visível. Isso aí é um processo de longo prazo que o próprio CAMP, né, está tentando defender, né? Quando o CAMP foi criado, quando o CAMP começou a dialogar com as casas legislativas, começou a dialogar com o TSE, primeiro para mostrar que nós existimos, que nós somos importantes para a democracia, né? E para mostrar que todas essas regras, todo esse pleito que está colocado, ele só acontece com profissionais como nós. Enfim, né, realmente complicado. Agora, uma bola de prata, como realmente isso vai ser, né? Agora a gente vê, a gente tem citado aqui, por exemplo, o nosso amigo que infelizmente nos deixou, o Einar. Eu lembro nas nossas discussões, né, a gente estava até relembrando aqui que a gente fazia muito na época da pandemia, era Zoom toda semana dentro do campo, pessoal discutindo uma série de temas e tal. E eu lembro muito bem, o Einar foi o primeiro também que começou a deixar bem claro, né, com relação a grupos, né, de poder no Brasil que tinham condições de apoiar candidaturas, né? Isso, obviamente, de uma maneira ilegal, de uma maneira, né, que não era vista, não era registrada, não era nada, e esses candidatos estavam cada vez mais ocupando espaços de poder, né? Então começa a se tirar uma crise institucional gigante, né, com profissionais, né, enfim, que não são pessoas que seguem, obviamente, o código de ética do CAMP, etc., que estavam se sujeitando a isso. São pessoas, né? Nós somos milhares e milhares de candidaturas no Brasil. No CAMP nós estamos nos aproximando de 100 associados, né? Boa parte das principais campanhas serão gerenciadas por profissionais do CAMP.
por associados do CAMP, mas, obviamente, que são milhares, de novo, são milhares de campanhas no Brasil inteiro no mesmo momento, né? E essas pessoas ainda precisam também entenderem da importância que eles têm, né, de certa forma, né? E da responsabilidade que eles têm, né? Então, tentando responder a sua pergunta, é um processo longo de discussão, de debate, né, enfim. Mas a gente precisa ser ouvido, né? Qual a responsabilidade que você acha que o profissional de marketing político tem para além do trabalho técnico, do ponto de vista e também dialogando com os profissionais que vêm, com os estudantes? Primeiro, quais são os atributos que você acha que um profissional deve ter e quais, não vou dizer falar a palavra ética, porque eu acho isso meio enfadonho. Qual a atitude que o profissional deve ter? Olha, eu acho que aí são dois pilares falando da nossa profissão, assim. Um é realmente passar essa mensagem para os que vêm, para os mais jovens que são interessados na nossa área. Por isso, eu acho que essa iniciativa do podcast é espetacular. Mas vejo, por outro lado, que é o lado da associação, que ela é parte integrante e parte tão importante quanto todas as instituições que têm função democrática, Perfeito. que têm função do processo democrático. Seja a OAB, seja a UNE, seja os partidos políticos e tal. Eu acho que todo é uma corresponsabilidade, né? Agora, nós sabemos muito bem que a gente tem um problema estruturante, que esse rifamento dos partidos políticos, que já, né, começou a ser, vamos dizer, regulamentado para que se diminua o número de partidos, né? E, portanto, você pode melhorar o diálogo com as lideranças que também serão menores, né? Numericamente, eu vou dizer, né? Por que os Estados Unidos têm um sistema tão perfeito? Porque ele vem da base até chegar em 2 partidos, né? Tem outros, mas os 2 partidos de voz, eles servem a um objetivo comum do país, da pátria, né? Eles têm uma diferença mínima, repúblicas democratas. Se a gente for ver, pegar como exemplo outros países, né? Então, eu creio que, assim, tem, mas essa é a nossa história, né? A gente foi formado dessa maneira. Então, eu acho que responsabilidade individual, depois associativa, ter responsabilidade como cidadãos e como visão de grupos de cidadãos que podem ajudar o país. É uma questão, eu não sei se é uma questão de formação, de educação, de comunicação, talvez tudo isso, né? Você, como profissional de marketing, com essa experiência toda que você acumulou, o que você acha que é recomendável? Assim, o que você acha que são coisas... Olha, você quer ser um profissional de marketing político, de comunicação? Poxa, pensa em buscar ter isso aqui como objetivo para você se desenvolver ou ter como ferramenta útil para você, e de um lado. E de outro lado também, como você vê o profissional de marketing político para além do marketing, mas para a sociedade também, porque eu não quero dizer assim a ética do profissional de marketing, mas a sua atitude em relação a isso tudo que nós vivemos, né, para além da profissão apenas. Eu acho que tem uma questão de formação na nossa profissão que é muito séria, porque nós não trabalhamos com ciência exata, nem com engenharia e nem com, enfim, a gente tem uma linha de formação intelectual que a gente precisa entender de vários campos, tanto da comunicação quanto da psicologia, da sociologia, da política. Administração pública. Gestão pública e tal. E para isso precisa estudar. Então,
eu vejo também hoje um problema, e a gente se defronta com isso o tempo inteiro, que eu chamo de os trombadinhas do marketing político. Porque tem muito. Então, tem gente que, com pouquíssima experiência, que já entra, como nós temos muitas oportunidades de campanha, já entra para fazer e já acha que está pronto. Eu não acho que isso seja nenhuma formação profissional e nenhuma contribuição. Eu acho que tem que ter essa consciência, e a gente tem esse papel, de que você tem que passar por etapas de formação. Eu acho que isso é o mais importante. Né? A gente vê o nível mesmo de todos que estão aqui hoje na associação, dos que estão presentes aqui no podcast, tem autores, tem você mesmo. Precisa bagagem para fazer o que a gente faz. Eu tenho um amigo que também é da área, que quando eu disse para ele que tinha conversado com o João e que ele tinha me incentivado aí para estratégia, ele falou assim, muito bem, porque essa é uma área que quanto mais cabelo branco, melhor. E é verdade, né? Imagina você fazendo uma gestão de crise gigantesca, como você disse, com 23 anos de idade. Esse cabelo aqui é um cabelo, digamos assim, é um branco... No sentido... Por dentro ele é branco. No sentido metafórico, né? Vamos dizer, precisa mesmo de bagagem, não tem como. Então, essa é uma boa mensagem, eu digo isso... eu não consigo, estava conversando isso hoje, eu realmente não consigo ter júniores em posições de liderança dentro dos meus times. Tem que ter cabelo branco. Porque eu digo, às vezes, para alguém que traz, durante a campanha, traz um problemaço, e digo assim, eu te contratei por causa disso. Olha, os seus cabelos brancos. Vá lá e resolva. E você acha que o profissional de marketing tem uma responsabilidade social ou é uma atividade profissional? Como é o equilíbrio disso? Mário, eu acho que hoje tem mais ainda. Porque imagine a formação de gente especializada em fake news, em deepfake, em todas as áreas, tecnológica, de conteúdo e tal. Imagine isso que é uma tendência. A gente tem gente que crie essa linhagem dentro da profissão. Isso é uma irresponsabilidade, né? É fora da lei. A gente está num país continental, difícil aferir, apurar e aplicar a lei para esses todos que fazem isso. Então, eu acho essa a questão mais séria de todas, de vir com essa lei de Gerson, sabe? A antiga lei de Gerson, de querer levar vantagem em tudo. Eu acho que a gente já passou dessa era. A lei de Gerson que, para o bem da família do Gerson, dos netos do Gerson, se for um comercial de cigarro, em que ele dizia assim, é preciso levar vantagem em tudo. E aí, a vantagem era o cigarro, que era, segundo ele, bom, era a época que fumar era consentido. Mas ele nunca quis levar vantagem em tudo, mas acabou, por causa do comercial, ficando a lei do Gerson. Eu acho que era o cigarro maior também, não era? Cigarro, mais longo, era maior. Ele levar vantagem em tudo, e com isso ele virou a lei de Gerson. Isso. Só lembrei disso porque meu pai fumava esse cigarro. Pois exato. Agora, você fala um ponto importante que é, na verdade, uma das missões, acho que, do profissional de marketing hoje ser um certificador também do padrão de qualidade de uma campanha política, pela atitude que ele adota ali, não é? Ele é como digamos assim, da mesma maneira, quando você vai fazer uma obra, você tem que ter um RT, uma
autorização de um engenheiro, né, responsável. Ele também é alguém que também está dando um aval sobre o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Com certeza. Com certeza, eu acho que como qualquer profissão, você vai criando a reputação e vai criando a própria marca, né? Que é o seu nome. E isso realmente é considerável, assim, num processo eleitoral, assim, num processo de comunicação eleitoral. Acho que faz bastante diferença, né? O Guto, a gente, como profissionais de marketing político, obviamente nós não somos políticos, mas nós somos agentes políticos, né? Nós estamos envolvidos, nós estamos colaborando com pessoas que estão vinculadas ao poder, que estão vinculadas às... E tem uma passagem que a gente não comentou ainda aqui da sua Wikipedia, que é uma passagem que você teve que eu acho bastante relevante, que é na direção de produção e conteúdo do Grupo Bandeirantes, né? E claro, né, se você puder comentar um pouco sobre o seu tempo lá, mas não só, imagino, me corrija se eu estiver errado, mas eu imagino que numa posição como essa, você não só tem um aprendizado que provavelmente você carrega até hoje do ponto de vista de relacionamento institucional que tem que ter em grandes organizações, etc., e como o próprio poder navega entre decisões, entre tudo, mas quando a gente fala de conteúdo também, né, dentro de uma grande organização, você tem estudos, né, de horário, de nichos, de idade, do que funciona, o que não funciona, né, do ponto de vista comercial também, que tipo de anúncio funciona onde, etc. Acho que isso também traz uma bagagem super interessante para dialogar com o eleitor no momento eleitoral. Com certeza. E você sabe assim que eu sempre fugi de televisão na minha vida, de trabalhar em televisão. Achava, já de fora, achava um trabalho maçante, achava a rotina maçante e achava que tinha poucas opções de mercado. E que é realmente o que acontece, porque as 3 maiores redes do país são redes familiares, né? A Globo, a Band e o SBT são redes de família. Portanto, quando a gente vê aqueles esquemas gigantescos de CNN, América do Norte e outras emissoras, ABC, BBC e tal, a gente vai imaginando que é aquilo e não é aquilo. Mas a Band sempre me fez brilhar o olho por conta do jornalismo e por conta do papel que tem nas eleições, com todos os debates e os ícones de jornalismo todos que passaram por lá, e especialmente nos últimos tempos, o Boechat. Então, eu aceitei entrar essa proposta da Band, e isso foi em 2020. Eu aceitei a proposta da Band no final de 19, porque era uma proposta, na verdade, de consultoria, de reestruturação. Eu faço esse trabalho de reestruturação na área corporativa, mas como eu sou um cara que vem desse ambiente televisivo, também, às vezes, sou convidado para TVs, como fiz com a TVI lá em Portugal. Então, fui convidado e comecei a fazer um trabalho diagnóstico lá dentro. E aí você vai achando também esses nichos, esses horários, e propondo linhas de programação ali dentro, né? Só que todo mundo tem uma história em 2020 com a pandemia. Sim. E quando veio a pandemia, a presidência me chamou e falou, olha, a gente precisa que você assuma a área como diretor. Porque não vai ficar quase ninguém aqui dentro. E a gente precisa de alguém que possa ficar aqui dentro. E eu fui. E qual era a principal missão? Não tinha nada a ver com política. Era colocar o MasterChef no ar. Que é o queridinho da Band, né? É o que dá mais rentabilidade para a emissora, na verdade. Bacana. É uma potência em termos de faturamento, o MasterChef. E aí, junto com a diretora, a Marisa Mestiço, do MasterChef, e a Endemol, que é a detentora do direito da franquia,
nós fomos tentar encontrar um formato que fosse menos contaminante. Na verdade, aí Interessante. é uma outra área completamente diferente, porque a gente tinha reuniões com cientistas, com médicos, com gente do Einstein e tal, para entender, porque é um ambiente hipercontaminante, né? Dessas cozinhas, as cozinhas elas são individuais ali naquele cenário, né? Cada um tem o seu tanque de água, mas qualquer gota naquele momento que passasse de um lugar para outro podia contaminar. Então, o maior desafio acabou sendo esse. Eu fiz grandes amigos lá, inclusive no jornalismo, Rodolfo Schneider, que hoje é editor-chefe e tal, mas a missão principal foi essa. Mas no final de 2020, que era um ano de campanha, já começaram a vir as ofertas, então aí eu me retirei, falei, cumpri a meta, vamos para o que interessa. Mas o MasterChef é uma eleição também, né? No final das contas, né? É um processo eleitoral, É um processo com certeza. eleitoral. Eu não saio muito do ramo, não. Não. Ô, Guto, mais cedo aí você falou sobre arquétipo. Acho que esse é um tema, assim, de certa forma, básico, mas ele é extremamente estratégico, né? Assim, a gente vê, é difícil se montar uma campanha sem se pensar, né, nessa pessoa, nessa construção do que essa pessoa deve representar naquele momento, né, para se desenvolver uma estratégia. Você pode aprofundar um pouco nisso para o nosso pessoal? Olha, posso. Eu creio assim, é melhor explicar isso dando exemplos, né? Uhum. Então, eu citei o case hoje, que o candidato tinha uma história de superação, Isso. e a história de superação se encaixa no homem simples, né? Perfeito. Porque ele seduz pela própria simplicidade, ele representa o amante, no sentido do amor, não exatamente no sentido... Mas a política tem uma tendência a ter mais resolvedores de problema, que é uma outra fatia dos arquétipos, por uma questão óbvia, né? Principalmente nos cargos executivos, mas, no entanto, os nossos líderes se encaixam em outra fatia, que é de líder charme. Sim. Né? O Lula é um líder charme, o Bolsonaro é um líder charme, e se a gente for pegando os presidentes para trás, todos são líderes charme. Fernando Henrique é líder charme, não é? É aquele que conquista, ele tem o poder de conquistar naturalmente. Seja pela linguagem popular, não interessa qual, e os dois últimos presidentes têm a linguagem popular, ou pela linguagem naquela época de passagem democrática e tal, pelo próprio charme intelectual, como Fernando Henrique Cardoso. E a Dilma onde fica nisso? A Dilma foi encaixada pelo marketing político como resolvedora de problemas. E se vocês lembram do início da construção do personagem dela, ela era a mulher que veio da Petrobras, que resolvia o negócio todo. A mãe do PAC mãe do depois. PAC. Né? A mãe do PAC, e que na prática não se efetivou, né? Não se consolidou, porque o perfil dela talvez fosse outro. Então, eu acho que não colou, não encaixou. Você falou do arquétipo. Arquétipo são, digamos assim, tipos, né? Tipos humanos, tipos heróicos, tipos que estão no imaginário. Do pai, da mãe. Né? Tipos que estão no inconsciente coletivo. Isso. Que as pessoas idealizam. Isso. Ou que tem uma referência. E que as pessoas tendem a encaixar a seres humanos ou líderes num dessas formas. Exatamente. O Carl Jung fez isso. Ele dividiu em 12 os arquétipos humanos, tentando classificar os principais perfis, não é? E depois vem esse psicólogo suíço, que é esqueci o nome agora, que divide para a política, especificamente para aplicação em política, em 4, não é?
que são os 4 que eu acabei de citar. E você também falou da questão da jornada do herói, que também é uma coisa que é uma outra coisa muito poderosa que mistura, que não tem a ver com arquétipo, que é a história do herói, o cara que vem, que luta, que vence. A história do presidente Lula e a história do presidente Bolsonaro, nesse sentido, são 2 heróis, caras que vêm de baixo, que lutam e que vão caminhando, e que um vira torneiro mecânico e outro vira capitão, e vão e viram presidentes da República. Enfim, tem muito a ver com toda o cinema americano, é baseado todo nessa história do cara que vence apesar de tudo, né? Completamente. Na verdade, o Campbell vem com essa... É uma resolução, na verdade, a partir da mitologia grega, não é? Então, ele cumpre várias etapas da narrativa em que ele cai e se levanta e se supera. Cai e se supera. No começo, é como se fossem 3 atos, né? O primeiro ato, o desenvolvimento, e o terceiro ato, que é o básico, por exemplo, na construção de um filme, né? A introdução, desenvolvimento e a resolução, o fechamento. E a jornada, o herói segue isso. Então, no começo, ele recusa a aventura. É o primeiro passo dele. Ele se recusa a entrar na aventura. Ele encontra um mago, que é alguém que orienta ele. Aí ele tem um outro ponto em que ele pensa nisso, então ele resolve entrar na aventura. E aí ele se confronta com ele mesmo primeiro, que é chamado de A Caverna. E, enfim, depois ele tem uma luta com o dragão e tal. E na parte final, ele vence, mas tem o retorno. Então, se você pensar na trajetória do Luke Skywalker no Star Wars, é isso. Você acha que ele venceu, mas ainda tem um pedaço da guerra para acontecer, que é a batalha final. E aí vence a batalha final e volta para ficar com o seu povo. Sim. Basicamente, essa é a jornada do herói. É claro que esses pontos, e nesse case eu coloco isso, a gente teve que encaixar outras batalhas, entender quais eram as batalhas desse personagem que se encaixavam na jornada do herói. Aí tinha num ponto tinha uma lacuna, porque esse rapaz seguia o arquétipo do homem simples 100%. 100%. E o homem simples, ele é sedutor e ele é tradicionalmente um amante. E ele realmente era amante. Ele tinha filhos com 3 mulheres. Isso pegava muito mal no público feminino. Então, para vencer essa batalha, que eram os processos que ele recebia das ex-mulheres por falta de pagamento de pensão, por whatever, nós fizemos uma grande reunião de mulheres em que ele levava a vice, dava metade da gestão, oferecia metade da gestão para a vice e dizia: eu serei um prefeito, mas você será uma prefeita. E você será a prefeita de todas essas mulheres. A gente resolve essa batalha assim, com uma narrativa específica. Uhum. Esse é o grande exemplo de aplicação de leitura técnica, de diagnóstico de quali em criatividade. Entendi. Né? Direto, aplicação direta. Aí eu vou perguntar para vocês, antes, não quero estender demais, mas tudo isso que você mostrou, seja a questão dos arquétipos, seja a questão da jornada do herói, mostra que a produção dos conteúdos eleitorais, fora toda a criatividade, pesquisas e tudo mais, exige dos profissionais uma reflexão muito grande, uma mentalidade. E para alguns acham que é apenas uma manipulação, uma criação de uma irrealidade, quando na verdade é contar a história de uma pessoa utilizando esse ferramental
que já existe e esculpir de acordo com a história da pessoa. Contar isso e conectar com essas referências que existem, né? Para ser melhor compreendida aquela história, não é isso? Exato. Exatamente. É isso. É isso. Veja, Mário, no seminário que eu dou atualmente, o título dele é Reds versus Blues, a estética da polarização. E o que me inspirou foram duas peças, uma do Trump e uma do Biden, que mostram exatamente o que cada um é. É porque, é óbvio, a nossa herança técnica é norte-americana. Sim. E o Trump dá uma mensagem direta para o jovem, dizendo que o jovem, cuidado, eles estão te enganando. Não vá na onda deles. Esse papinho aí é papo para boi dormir, mais ou menos essa peça. E uma peça do Biden dizendo, olha, nós estamos aqui para fazer um trabalho humano. Se estão dizendo que não é isso, é fake news. São duas peças espetaculares. Quando eu vi as duas, eu falei, tem que ser isso. A minha palestra atual tem que ser essa. E aí, é muito difícil a gente se responsabilizar. O Pondé diz isso atualmente, assim, eu não aguento mais ouvir falar em polarização, mas para a gente se responsabilizar por uma análise, um discurso sobre polarização. Então, o que eu faço nessa palestra é citar autores que estão discutindo isso e que têm também resoluções técnicas, diagnósticos técnicos, sejam sociais, sociopolíticos, enfim, sobre o tema. Eu resolvi me abster disso porque, como a minha formação mais forte foi com a esquerda, eu tenho todas as críticas e todos os elogios à esquerda. E o resto da minha formação é de centro. Eu vinha trabalhar com o que é chamado de direita ou nova direita muito recentemente, né? E trabalhando bem, inclusive, porque realmente a visão do outro lado fica mais fácil de você, às vezes, fazer uma análise mais fria, né, do que está vindo do outro lado, porque você já conhece também a construção do discurso, né? Mas é isso, assim, a gente tem essa... É por isso que eu digo, um pé na estratégia e um pé na criatividade. Eu me divirto também com os processos, né? E eu acho que faz parte. Faz parte porque faz bem ao time, às vezes faz bem ao próprio candidato, você soltar através desses... É como se fosse um trabalho psicológico através da comunicação, né? É um media training, a gente tem o media training como uma das ferramentas aí de início de campanha, mas ele é um guia, não quer dizer que aquela pessoa vai se transformar por causa do media training, né? Então, isso ajuda também, essas pegadas estratégicas no ponto certo, através da comunicação, ou seja, você entendendo qual é a formatação de texto, de diálogo daquela pessoa. Também, às vezes, às vezes o meu texto encaixa num candidato, ou às vezes é do redator mais jovem da campanha. A gente nunca sabe, a gente vai testando. Então, E ter esse olhar é fundamental, né? Exatamente. Mário, a gente falou aqui da jornada do herói, mas eu acho que o melhor ainda foi a jornada do Guto Araújo. Que é o nosso herói aqui hoje, né? O nosso herói do podcast de hoje. Nosso herói, nosso arquétipo de um profissional de marketing político, sem dúvida nenhuma. Obrigado, prazer estar com vocês aqui. A gente está sempre aprendendo, ainda mais com essas duas feras. Ô Guto, como a última mensagem aqui, né, o Camp tem aí trabalhado, é um selo de qualidade já no mercado, e como você nos representa muito bem, está aqui o nosso PIN do Camp. Muito obrigado. Para você carregar, usar ele
Muito e obrigado. ajudar também a divulgar, não só como nosso secretário-geral do CAMP, agora também na diretoria executiva, mas tá com a gente aí para melhorar o mercado e melhorar, e que eu tenho certeza que quanto mais treinados, mais fortes os profissionais de marketing político forem, melhor para a democracia brasileira. Muito obrigado, Guto. Obrigado a vocês. É um orgulho estar aqui. Valeu. Obrigado. Obrigado, Bruno. Campcast. Histórias, pensamentos e caminhos do marketing político brasileiro. O CAMP é uma associação profissional apartidária. As ideias, opiniões e materiais aqui divulgados são de responsabilidade única de seus autores. O intuito é criar registro histórico e compartilhar conhecimento técnico ao mercado e à sociedade para ampliar o entendimento da democracia em diversas nuances, sem qualquer intenção de defender ideologias ou partidos políticos.